Boa noite. Sejamos todos bem-vindos a este sábado. Mais uma alegria, a oportunidade que a gente tem de novamente levar o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Eu começo essa noite narrando uma história. E dessa história a gente tira o tema da nossa exposição para uma reflexão mais profunda. Conta-nos que havia um homem que tinha 2 filhos, o mais novo, o mais velho. O mais novo chegou a seu pai e solicitou a ele que desse a parte dele na herança que lhe cabia. O pai vendeu a parte que tinha, juntou todo o dinheiro e dividiu com esses 2 filhos. Pouco tempo depois, o filho mais novo, que solicitou a sua parte na herança, ajuntou todo o dinheiro que recebera e partiu para uma terra distante. Durante o período que ele ficou afastado do pai, na terra longínqua, ele começou a gastar todo o dinheiro que recebeu, da mais variada forma, de todos os meios possíveis. Gastou até ficar sem nenhum centavo. Brincou, farrou, esbanjou o dinheiro. E em determinado período, juntando-se a sua miséria financeira, ao país que ele se encontrava, à região que ele se encontrava, se abateu uma grande crise, inclusive de alimentos. Uma miséria também. Nesse instante, ele sem nada, teve que procurar um emprego. Teve que procurar algo para se sustentar. Foi aí que ele encontrou um fazendeiro também e pediu emprego. O emprego que lhe foi dado foi tomar conta de porcos, guardador de porcos. E a fome dele era tão grande que passava pela cabeça dele de comer a alimentação que era dada aos porcos. Mas não lhe foi dado também. Nesse instante de miséria, de sofrimento, de dor e angústia desse filho mais novo, ele lembrou-se da terra do pai, da casa do pai, onde seus empregados, os empregados do pai dele, tinha fartura, tinha pão, tinha tudo. Nesse momento ele caiu em si, percebeu o mal que fez. E nesse instante ele disse que iria voltar atrás, ia voltar na casa do pai, pedir-lhe perdão, dizer que pecou contra Deus, contra ele, e que não merecia ser chamado de filho, mas que gostaria de ser chamado de, pelo menos, empregado das suas propriedades. E no limite das suas forças, ele retornou à casa do pai. Na estrada, antes de chegar à fazenda, o pai o avistou e saiu a seu encontro. O abraçou, o beijou, pediu aos seus servos que trouxessem a melhor roupa, o melhor calçado, o melhor anel, e mandou que preparasse o melhor carneiro, e assim fez uma festa. Dizia o pai que o filho que estava morto revivera, que estava perdido foi reencontrado. Tem o filho mais velho. O filho mais velho nessa história, que estava no trabalho, ao retornar para casa, percebeu que havia uma grande festa e chamou um dos empregados desta propriedade. O que é que aconteceu? É seu irmão que voltou e seu pai alegremente mandou preparar uma festa. E esse irmão mais velho não gostou da situação. Não gostou da situação porque viu que o pai havia recebido novamente o filho, que havia gastado o dinheiro, havia dilapidado o patrimônio todo, e volta como se nada tivesse acontecido. Essa história que eu narrei agora foi contada por Jesus há mais de 2000 anos na parábola do filho pródigo. Nós temos aí 3 personagens. 3. Quando eu me preparava para a gente trazer essa explanação de hoje, essa parábola que Jesus utilizou na sua vinda ao planeta Terra, são histórias em que ele adaptava para a região. E desde a sua vinda para cá, essas histórias, se a gente colocar no dia a dia, são reais, porque acontece todo dia conosco. Todo dia.
Nós temos um pai que repartiu dinheiro e deixou que um filho fosse, percorrer o mundo. Percorrer o mundo. E eu colocaria para vocês a seguinte situação. Se vocês estivessem no lugar desse pai, que doou metade dos bens para um filho, o filho torra o dinheiro como bem entende e retorna, o que é que vocês fariam? Passava na cara desse cidadão o mal que ele fez, o recebia, ou faria a mesma coisa que esse pai fez? O abraçou, o beijou, o deu a melhor roupa e fez uma festa. O que é que nós faríamos no lugar desse pai? O que é que nós faríamos no lugar desse pai? Fazia a mesma coisa que o pai fez. Fazia a mesma coisa que o pai fez. Mais alguém? Faria o quê? Acredito que não. Você não faria a mesma coisa. Agora vamos transformar essa palestra. Vamos transformar essa história. Cada um tem uma opinião divergente, né? Um faz, outro não faz. Porque na realidade a gente viu um filho aí que no seu ímpeto da juventude quis torrar todo o dinheiro que seria seu por herança quando o pai morresse. Mas ele pediu em vida parte dos bens e gastou. E depois retornou. Mas vamos lembrar do seguinte. Jesus, quando narrou essa história, essa parábola, nós temos que traduzir para as questões espirituais. Quem é o homem, quem é o pai dessa história? Deus. Deus dividiu e divide com seus filhos, que são dois. Dois filhos na história. Pródigo quer dizer gastador, aquele que esbanja. Se você for no dicionário, tem lá, esbanjador, gastador. E tem outra tradução também, que depois eu repasso. Então nós temos um filho que recebeu a herança do pai, gastou e retornou. Né? E temos um segundo filho, que ficou com o pai, que recebeu a mesma quantidade de herança, mas ficou com o pai. E no finalzinho da parábola, esse filho se revolta com a atitude do pai de receber o filho que tinha gastado toda a sua herança. Quem tiver a oportunidade de ler, está em Lucas capítulo 15, de 1 a 32. Ele se revolta com o pai, o segundo filho. Alguns estudiosos dizem que é a parábola dos dois filhos, né? Ou a parábola do filho obediente e do desobediente. Nós temos dois. O desobediente, que é o mais novo, e o obediente, que ficou em casa. Né? E se revoltou no momento que o pai recebeu. Mas se a gente for para a tradução natural da doutrina espírita e do verdadeiro evangelho, nós temos aí todo o evangelho do Cristo numa única história. Nós temos Deus, o nosso Pai, que nos dá tudo. Quais os bens que Ele nos dá? A vida, a oportunidade, o livre-arbítrio, tudo. E nos coloca através da reencarnação na vida para a gente provar as experiências. Lembremos que um filho que pegou toda a herança saiu no mundo. Esqueceu do pai. Né? Ele estava aqui em cima com o pai e desceu. Desceu tanto que foi a miséria. Pensou até em comer lavagem de porco. Não comeu. Na hora que ele se arrependeu, na hora que ele caiu em si, o cair em si é colocar a consciência para refletir, e percebeu que quando estava com o pai tinha tudo, gastou tudo que tinha, se arrependeu. E no arrependimento ele disse que pecou contra o pai, e disse ao pai que pecou contra ele, não merecia ser chamado mais filho de Deus, mas queria pelo menos que fosse seu empregado. O pai foi misericordioso, em nenhum momento o condenou, o recebeu de braços abertos e colocou novamente ao seu lado. Esse movimento de descer, ou seja, de se afastar, na hora que ele se afastou, ele caiu na perdição. Quando nós nos afastamos de Deus, quando nós descemos, e aí tem uma parábola do bom samaritano que diz, um homem que descia de Jerusalém a Jericó, descia. Descer significa quando a gente corta a nossa sintonia com Deus. Então o mais novo, né, naturalmente quis viver a vida conforme ele entendia, e Deus permite, através do livre-arbítrio, que a gente viva, mas gera consequências
o nosso viver, a estrada que a gente caminha. Tudo tem uma ação e reação. Mais uma do Evangelho do Cristo. Ação e reação. Liberdade de agir. Mas ao mesmo tempo que ele se arrepende, e olha o arrependimento, ele volta para a casa do Pai. E ele volta sem medo da ação do Pai. O que é que significa isso? Que nós não devemos ter medo de Deus. Porque os judeus da época de Jesus pintavam um Deus vingativo, rancoroso, que castigava. Jesus, quando traz na parábola um homem, que ele poderia trazer uma mulher, que geralmente a mãe é mais acolhedora, né? Mas ele coloca um homem. E esse homem é um pai. É um pai que perdoa. Deus é um pai que perdoa. Deus é um pai que ama. Não coloca a mão na cabeça. Deixou que o filho percorresse todo um percurso, vivesse da forma como bem entendeu, mas na hora do arrependimento, o pai estava lá para acolher novamente e colocá-lo novamente no caminho da espiritualidade, da evangelização interior. Mas tem um segundo filho, né? O obediente. Se a gente for olhar ao pé da letra, todo mundo ia dar valor ao filho obediente que ficou com o pai, que nunca descumpriu uma regra. Mas tem um detalhe pequenininho no segundo filho. Ele pensou muito mais em si do que no irmão que voltava. No egoísmo. No egoísmo. Ele foi egoísta nesse sentido. Ele recebeu a mesma parte da porção, ele ficou com o pai, mas é uma parcela da humanidade, porque nós temos dois tipos de humanidade aí, nos dois filhos. E nós vivemos os dois filhos. Nós vivemos na nossa juventude, na nossa velhice, os dois cidadãos. Porque em muitos momentos da nossa vida a gente é irresponsável nesse sentido de gastar, de esbanjar, de viver uma vida que não é nossa. E no segundo filho a gente vive a questão de estar lá certinho, mas um certinho que quando é colocado à prova, e a prova foi essa, de não aceitar o que o irmão fez, tanto que ele reclama com o pai de que passou tantos anos ao lado dele e nem uma ovelha recebeu para festejar. E o pai diz, mas você estava comigo, tudo que é meu é seu. Tudo que eu tenho é de você também. É só usufruir. Mas no momento que ele foi chamado a atenção para a vida, ele não perdoou o irmão. Não perdoou o irmão. E no Evangelho, quem for para o Evangelho, justamente nesse capítulo, tem lá. Os céus se alegram mais com aqueles irmãos que se arrependem do que os justos que vivem lá no altar. Né? Os justos. O arrependimento para Deus é muito mais valioso porque caiu em si. Viu que errou. Como nós, quando a gente erra e reconhece que errou e retorna para o caminho, ou seja, volta para Deus, é um colar, um círculo. Você começa com Deus, vem para o mundo, e quando você se afasta e vai para os bens materiais, o que o mundo nos oferta, né? A gente cai pela nossa cegueira. Mas quando a gente se arrepende, o cair em si, e na Bíblia e no Evangelho tem muitos que caíram em si, Maria de Magdala, nós temos o filho pródigo, nós temos tantos outros irmãos, Paulo de Tarso, que era perseguidor dos cristãos, mas quando cegou na estrada de Damasco, e quem ajudou, através de Cristo, um irmão ajudou ele. E foi um dos maiores adeptos do cristianismo. Então, quando se arrependeu, cada um desses irmãos retornou para a estrada. Quem estava lá para receber? Deus. Essa parábola conta a história de um pai. Nós não temos que ter medo do nosso Criador. Ele nos dá todas as oportunidades. A gente tem que ter fidelidade em reconhecer que todos nós erramos. E que Deus é tão bom que nos dá os bens necessários para a gente viver. Mas nós, na nossa ignorância espiritual, não conseguimos ainda compreender o real significado da nossa existência. Né? Todos nós que estamos aqui hoje recebemos a nossa parte na herança. Todos nós somos herdeiros de Deus. Temos o livre-arbítrio, temos o mundo à nossa volta,
Agora, o que resta a cada um de nós é saber o que é que a gente vai fazer com os bens que recebemos. Porque a gente recebe os bens espirituais, mas também recebemos bens materiais. O nosso trabalho, né? Alguma outra coisa que a gente faz em benefício e recebe, um bem que a gente constrói, ou uma casa, um carro, qualquer coisa dessa natureza. Então a gente recebe os bens. E Deus está lá conosco. Agora, quando a gente se arrepende do mal que a gente causa, e a gente vai sofrer as consequências, é tanto que nessa parábola, o filho que foi gastador, qual foi a consequência que veio para ele? Qual foi a reação que veio para ele? Fome, miséria, sem nenhum dinheiro no bolso. Narram os estudiosos que ele sofreu bastante, mas sofreu muito. E é na dor que a gente se reconhece, que erra e busca voltar ao caminho. Então esse irmão, esse filho pródigo que se arrependeu, para o céu tem muito mais valor, porque o arrependimento caiu em si e ele buscou reformar-se interiormente. A reforma que ele fez é voltar para casa e começar novamente um trabalho de formiguinha, de restauração interior. E o outro filho, que aparentemente não saiu das barras da calça do pai, precisa se reformar também. E muitas vezes nós estamos nesse filho, no egoísmo, no orgulho, naquele que não gosta de escândalos, mas na hora que alguém faz alguma coisa maldosa, condena, critica, sai de perto, não quer saber, deseja que o pai o castigue. Provavelmente nessa história, esse filho gostaria que o pai não o recebesse. Não o recebesse. Era essa a atitude que ele queria. Então nós temos uma história aí para que a gente coloque em prática na nossa casa. Nós que somos pais e mães, com os nossos filhos. E nós que somos filhos, que já erramos com os nossos pais. Né? Isso é uma parábola, isso é uma história que precisa ser colocada para nós. Para nós. Ela está entre as 5 mais comentadas, porque todo o Evangelho de Jesus está aí. Ação e reação, livre-arbítrio, arrependimento, a questão do orgulho, da inveja, a questão dos bens materiais, que a gente acha que ter dinheiro e gastar como bem entende, traz alegria. Nesse caso trouxe sofrimento, amargura. Então, uma parábola para repensar. Todos nós estamos nessa parábola. Todos nós estamos ou no filho ou no outro. Mas o que é mais interessante de tudo isso é que tem um Deus que não castiga, que não se vinga, mas que é amável, que é misericordioso. Em nenhum momento da história ele passou o dedo na cara do filho, ele disse, eu não te disse, em nenhum momento. Ele permitiu que o filho vivesse a experiência, sentisse a dor do afastamento. É isso que a gente passa quando a gente se afasta de Deus. Tudo de ruim acontece. E mesmo a gente estando com Deus, acontecem as coisas para nos provar, para nos testar, se realmente estar com Ele significa compreendê-lo, colocar em prática. Né? Muitas vezes acontece isso conosco. A gente que vive num templo, a gente que vive em oração, a gente que vive no Evangelho, não significa que a gente não vai ser colocado à prova. E a gente que somos pais, a gente tem que saber perdoar, né? Com certeza. Porque assim, todo mundo tem o direito de errar, né? Todos nós A erramos. gente faz, pai e mãe, a gente tem que saber perdoar o filho. O Evangelho nos ensina que a gente pode errar 1000 vezes, mas a gente tem 2000 oportunidades de se regenerar. Todos nós somos perdoados. Todos indistintamente. Não há aquele filho que não seja perdoado por Deus. Mas em nenhum momento ele vai passar a mão na cabeça ou vai deixar, não, essa prova eu não vou botar para você não, vou botar outra. Não existe. Aquilo que a gente fez, a gente vai ultrapassar. Isso é uma consequência, isso é uma lei natural. É uma lei natural que todos nós estamos regidos por ela. É tanto que esse pai permitiu que o seu filho saísse. Não impôs nada, não pediu nada. Permitiu, como Deus permite os nossos tropeços, as nossas alegrias, para fazer-nos provar. Por que a gente está num mundo chamado planeta Terra? De provas e expiações. A prova já está aqui.
Nós somos colocados em teste todos os dias. Quando eu almoçava hoje pela manhã, com meus filhos e minha esposa fazia uma reclamaçãozinha pequena de que toda vez que chamava meus filhos para vir almoçar ou para jantar, já vou, acho que isso acontece com vocês, já vou, e esse já vou demora, né? Nunca chega à mesa. Ela dizia, mas eu não tenho sorte com esses meus filhos. Aí um dos meus meninos disse, não, diga isso não, mamãe. Eu disse, olha, diga isso não, porque você vai passar para as pessoas que seus filhos são mais educados no mundo. Você tem que ter paciência. Mas eu não tenho. Isso é a prova. É a prova que você tem que passar, que tem que ter paciência para com esse tipo de atitude para com você. Agora relembre quando seu pai e sua mãe lhe chamava e muitas vezes você não atendia. Olha o ciclo de aprendizado, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que fala e aquilo que faz, porque a gente é cobrado e chamado a atenção todo dia por tudo aquilo e a gente esquece do que fez. Mas a nossa vida interior não esquece, porque volta o ciclo das provações, né? Eu acho que vocês se lembram que agora no mês de junho houve uma polêmica em Campina Grande com relação a sertanejo invadir o forró. Não houve? Teve uma cantora paraibana que reclamou 1001 coisas, né? Ela foi muito infeliz na sua reclamação. E essa mesma cantora, ontem eu assisti, eu fui prova, cantou no Rock in Rio. Era o forró invadindo o rock. Então, como é que ela poderia reclamar que alguém estava invadindo o espaço dela, se ela, teoricamente, invadiu o espaço do rock? Não foi permitido ambos os lugares? Foi permitida a troca de experiência, né? Existe essa permissão para que a gente respeite a todos. É o nosso dever respeitar a todos. Novamente, a vida se encarrega de colocar uma nova prova. Se no meu lugar eu não quero que fulano venha, e no lugar dos outros eu vou. Então a lei só serve para os outros e não para mim? A lei é divina, ela é natural e ela retorna. Então que esse ensinamento do filho pródigo que cabe para nós, porque a gente já foi assim meio danado lá atrás, quis viver intensamente, como também a gente se coloca no papel daquele filho que estava todo certinho aparentemente, mas na hora do vamos ver, não perdoou a atitude de um irmão que equivocadamente quebrou tudo, né? Quebrou tudo que tinha, quebrou a sua identidade interior e precisou ir ao chão, à lama, precisou ir à miséria, e transformando tudo isso em dor, porque na dor a gente aprende, não há outro remédio, a dor ensina, mas a principal delas é o cair em si. Toda vez que a gente cair em si e se colocar diante de Deus, na proposta de renovação, a gente sempre vai ser acolhido. Sempre teremos uma nova oportunidade de acertar. Sempre teremos uma nova chance, com o amanhecer do dia, de colocar em prática aquilo que a gente sabe. Porque ninguém é mais leigo. Até uma criança sabe determinadas coisas, muito mais às vezes do que nós. Então é preciso exercitar, é preciso ter força de vontade. É preciso usar esse ensinamento do filho pródigo que caiu em si, de voltou atrás, de se arrependeu e mudou a atitude. É uma mudança. É uma mudança. E a gente tem que se propor essa mudança porque as coisas estão acontecendo numa velocidade para que tudo se transforme e a gente prepare esse ambiente chamado planeta Terra para uma nova roupagem, que é um mundo regenerador, onde a felicidade vai ser melhor ou maior. A violência vai diminuir. Por que ela vai diminuir? Porque nós, que somos seres violentos ainda, precisamos nos transformar. O mundo está hoje desse jeito porque nós fazemos que isso aconteça. Quando a gente fecha a porta, quando a gente pensa maldosamente, quando a gente xinga, quando a gente ajuda alguém a puxar o tapete do outro, ou quando a gente fica em cima do muro. Mesmo ficando em cima do muro, não fazendo nem o bem nem o mal, a gente também vai ser chamado a prestar contas. Às vezes, quando as pessoas aqui no mundo fazem assim, porque Deus quer. Deus não quer nada de ruim, né? É verdade, as pessoas dizem isso, isso acontece por isso. E tem muita gente que torce para que o mal aconteça.
Tem muita gente, infelizmente, que torce para que o mal aconteça. E acontece, né? Porque energia é pensamento. E quanto mais gente pensando negativamente, as coisas não caminham, não andam. É uma reflexão que a gente precisa fazer. A gente precisa acreditar que as coisas vão melhorar. Acreditar e fazer. Porque não adianta, né, querer mudança, como sempre a Heriberto diz aqui. Eu quero mudança, eu quero mudança, eu quero mudança. Mas eu tenho que mudar junto com a mudança que eu desejo. Né? Se eu vejo um lixo na rua, se eu posso tirar, que eu tire, mas não cobre muito dos outros, não. Eu não posso tirar, eu não tenho oportunidade, eu não tenho ferramenta, que eu pegue. Se eu posso fazer algo de útil para a sociedade, que eu faça. Isso é um objetivo da nossa encarnação. Deus nos deu bens interiores para que a gente, no objetivo da nossa trajetória, a gente coloque em prática. Às vezes a gente se esconde, às vezes a gente tem medo, às vezes a gente faz por maldade mesmo, mas é preciso refletir porque as quedas são constantes. As reações, de acordo com o que a gente pratica, elas voltam e estão vindo numa velocidade enorme. Nós estamos no meio de um furacão, não é só aquele furacão que acontece nos Estados Unidos, não. A nossa vida, às vezes, é um furacão, porque a gente se afasta de Deus e acha que pode tudo. E a gente não pode tudo. O nosso livre-arbítrio ainda é muito limitado. A gente tem, mas é limitado. Né? Nem tudo que é lícito me convém, nem tudo que a gente acha que é correto é melhor para mim. Eu preciso refletir sempre. É verdade. Tem muita gente que nos procura só para desabafar e a gente não quer ouvir. A gente vira a cara, vira a calçada, se esconde, né? Mas o saber ouvir é uma das maiores caridades que existe. Tem gente que só quer despejar porque está tão cheio e a gente se esconde de fazer essa caridade porque a gente acha a pessoa chata ou porque a pessoa, toda vez que ele encontra, conta a mesma história, né? E a gente, realmente, nós somos errados nesse sentido de não estender a mão, não estender o ouvido. Tem uma orientação que diz que saber ouvir. A gente quer falar, mas nunca quer parar para ouvir o outro. A gente quer contar a nossa história, mas não quer ouvir a história do próximo, que muitas vezes é muito mais penosa do que a nossa. E apenas ele quer alguém para desabafar, soltar. Isso é uma caridade que a gente precisa fazer muito, ouvir o nosso semelhante. E tem muita gente por aí precisando falar. Chorar, por exemplo. Só chorar. Limpar a alma. Desconectar-se de si mesmo às vezes. E conectar com Deus. E precisamos, um precisa do outro. A gente não veio aqui para viver isolado. A gente veio aqui para ajudar o nosso semelhante. Nesse sentido. E deixar de si e olhar para o outro. Parar, sentar, ouvir, abraçar. Um ombro amigo, um ouvido amigo, um abraço fraternal. Tudo isso é caridade. Tudo isso é exercício para a gente não ficar parado nem isolado. Porque um dia a gente vai precisar. Né? Todos nós, precisamos dos outros. Eu preciso de vocês, vocês precisam de um que vai passando na rua. E assim sucessivamente. A gente não veio aqui para viver sozinho. Você entendi que você está tão triste, né? Aí você recebe uma mensagem bonita, né? Um bom dia, aquilo é tão bom, né? A gente se sente tão bem, né? A gente se acha vivo, né? Com certeza. Estou sendo notado. Muitas vezes a gente não é notado, a gente é excluído. A gente exclui as pessoas. Então, que a reflexão dessa parábola, desse ensinamento, que a gente veja Deus como um Pai que não nos castiga, que nos perdoa, que nos ampara, que dá todas as ferramentas, principalmente para aqueles que se arrependem e retornam à vida, ao caminho do amor, da paz e da caridade. E que possamos deixar de lado cada vez mais o orgulho e o egoísmo que a gente carrega, porque nós carregamos muito ainda disso, e a cada dia a gente precisa tirar um pouquinho desse mal que nós carregamos. Ciclo de retorno a Deus e trabalhar na obra do Pai, enquanto a gente tem vida nessa estrada chamada planeta Terra.
O meu muito agradecimento, que Deus abençoe a todos os irmãos que estão aí na internet. Um ótimo sábado e que Deus abençoe a todos. Lembrando da campanha do quilo,